Uma frase muito interessante de Gabriel Dias diz o seguinte: o rádio não é timbre, é emoção. E assim foi a nossa conversa descontraída com a Metrópole FM do estado do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. E agora vamos rever alguns dos momentos dessa entrevista. A partir de agora, na Metrópole FM, programa Conexões, contando histórias e conectando pessoas. Apresentação de Priscila Estela e Carol Guerra. Querido ouvinte, você que está se conectando com a gente agora, programa Conexões, contando histórias e conectando pessoas. Hoje estamos internacionais. Estamos conversando com o Luiz Oblanche. Achei chique demais, estou aprendendo aí da pronúncia. Ele é editor de entretenimento, é um brasileiro nascido no Piauí que reside hoje em Amsterdã, na Holanda. Tá falando com a gente de lá. E tinha o sonho de morar num lugar frio. E fala 7 línguas, poliglota, é autodidata, tem canal no YouTube, trabalha com esse entretenimento, entrevista famosa. A gente vai contar toda essa história dele aqui hoje. Boa tarde, Luiz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexões. Boa tarde a todos os ouvintes dessa terra maravilhosa, estado do Mato Grosso. Fico feliz de estar aí com vocês, pelo menos nessa qualidade virtual, mas um dia hei de visitar esse maravilhoso estado, que li coisas muito interessantes sobre esse estado, a cultura, paisagens, natureza, tudo de bom. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, então já está convidadíssimo, né, Carol, a conhecer o calor cuiabano, as terras mato-grossenses. Luiz, já vou fazer até uma pergunta para você. Oblanche é a pronúncia, não é? Porque pelo spoiler que eu tive, é inclusive uma palavra francesa, não é? Isso, exatamente. Oblanche é a tradução de água branca em francês, né? Quando a França foi o primeiro país onde eu morei. Então, assim, quando eu queria explicar, as pessoas perguntavam o que significa água branca. A tradução, eu explicava, é eau blanche, que é água branca, exatamente, no Piauí. Ah, legal. Então você é piauiense de Água Branca. E começou a sua história lá, né? Como que começou essa história de Luiz lá no Piauí, em Água Branca? Tudo começou porque você sabe que a mídia ela tem uma grande influência sobre as pessoas, né? Então, para mim, foi uma novela da Rede Globo que passou, eu não me lembro bem o título da novela, acho que foi Um Sonho a Mais, com acho que Nélia Torraca, e com isso o personagem viajava para o exterior. A cena final era o avião levantando, pegando voo, e nisso eu tive aquele desejo de um dia eu quero fazer isso, eu quero voar e ver como é viajar de avião e como é o frio no exterior, como é a neve e tudo isso. Então, essa curiosidade veio através de assistir essa novela, que eu achei muito interessante, esse final, e também acho que tudo acontece na hora certa. Eu consegui ler um livro inclusive um livro do Lauro Trevisan, que se chama Os Incríveis Poderes da Mente, né, do autor Lauro Trevisan, e falava justamente nesse poder que nós temos de visualizar as coisas e transformar essas coisas em realidade, que, né, o poder da visualização. Então, como era muito curioso, eu comecei a ler esse livro e comecei a pôr em prática os conselhos do autor, fazendo a visualização, esse tipo de meditação, como ele explica no livro, e assim as coisas começaram a andar. E você tinha quantos anos isso? Você estava com quantos anos? Eu fiz isso durante um ano. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a ler, quando eu li esse livro. Aliás, foi o primeiro livro que eu li na vida, eu não estava acostumado a ler, mas isso foi o primeiro livro que, por acaso, digamos, nada acontece por acaso, e eu acredito que foi na hora certa para mim poder ler esse livro. Estava 17 anos. Depois que eu li esse livro,
as coisas começaram a fazer mais sentido, né? Como eu não tinha muita pouca informação sobre esse lado de desafios e essas coisas. Então, assim, o livro ele me abriu assim um leque de oportunidades na minha cabeça, tudo que poderia se tornar realidade. Então, assim, eu acho de suma importância a leitura. Devo muito a esse autor que um dia ainda hei de encontrar, né? Para agradecer pessoalmente. Nossa, chega arrepiei aqui, Carol. Você né? E Luiz, você sempre disse que queria morar fora, né? Você queria morar fora do Brasil e você queria ir para um lugar frio. Por que um lugar frio? Porque eu acho que a primeira novamente foi a influência da mídia nos filmes, ver as pessoas na neve e outra coisa foi também o fato de que, como eu trabalhava na lavoura com meu pai, na roça, geralmente lavoura é uma palavra chique, né? Mas realmente é a roça, né? Então, assim, aquele calor do Piauí, né? O Piauí é um dos estados mais quentes. Eu não sei se chega a ser mais quente do que o Mato Grosso, mas é bem quentinho lá no Piauí, né? Então, assim, eu disse assim, daí de morar num lugar frio, porque eu quero saber como é que é morar num lugar frio. Então, aquele sol, eu disse, não, eu quero vivenciar uma coisa diferente. E também o fato de trabalhar na roça com meu pai, né? Você trabalhar na lavoura, como a gente fala no Nordeste, lá no pingo da meio-dia, né? Aquele sol de rachar. Eu disse, gente, eu não mereço esse sol tão quente. Eu hei de morar num lugar frio, que eu não irei ver a luz do sol durante um mês. Dito e feito, a Holanda. Mas foi justamente essa foi uma das razões. Claro que os filmes tiveram grande influência também, mas juntaram o útil ao agradável, né? O importante é ter um objetivo, né? O objetivo era não passar mais calor. Qual foi o primeiro passo, Luiz, que você deu para fazer isso? Qual foi a primeira coisa que você pensou em fazer? Eu quero pegar o avião igual da novela e ir embora do país e ir para fora. O que você fez lá com seus 17 anos? Bem, a segunda coisa que aconteceu foi um outro livro que eu li, algumas páginas de um livro que falava se você quisesse aprender um idioma, que você teria que estudar no mínimo meia hora por dia, no mínimo, e não dar nenhuma folga ao cérebro. Então eu li esse livro, então tudo começou a fazer sentido. Se eu quero morar no exterior, me veio aquela pergunta, como eu me comunicar? Em português não dá, porque já é outro país, já é outro idioma, né? Então, assim, eu comecei a pedir emprestado livros usados de inglês, que usavam nas escolas, e eu comecei a pegar aqueles livros, comecei a ler, a aprender os verbos e as palavras, o novo vocabulário. Com isso, ao tempo que eu ia estudando mais, o meu vocabulário ele ia aumentando. E assim me dava mais vontade de aprender. Tinha dias que eu passava, acho que 4 horas por dia estudando. Eu ficava com tanta dor de cabeça, mas mesmo a dor de cabeça, eu disse, não, eu vou continuar porque eu aprendi uma palavra nova. Então, assim, no período de 1 ano, eu consegui aprender o inglês, ter um vocabulário e uma pronúncia boa. E foi assim que aconteceu o período de aprender um novo idioma. Claro que pedir emprestado livros não foi a solução mais cabível no momento, porque livros eram muito poucos de escolas, mas eu precisava de um método. Então eu pedi emprestado à minha vizinha uma coleção de livros, um método de aprender inglês que se chama English at Home, ou seja, inglês em casa. Eram 4 livros dessa espessura. Então, como eu não tinha dinheiro para tirar a cópia, a xerox, dizia, né, desses livros, eu comecei a copiar esses livros à mão. Então, assim, levou muito tempo para aprender, para copiar todos esses livros. O tempo que eu estou dizendo, no meu espaço de tempo, levou praticamente 2 meses, que não é muito tempo, mas para mim era muito tempo, que a minha vontade era de aprender. Mas já que eu consegui os livros emprestados para copiar, veio a segunda questão. E o papel? Eu não tinha dinheiro. Onde é que eu vou arrumar um papel para copiar à mão estes livros?
Então, uma amiga minha na escola, ela trabalhava na escola onde as crianças, na parte da diretoria, e o papel que as crianças não usavam dos testes escolares, um lado ficava vazio e o outro lado era onde o papel que não era utilizado. Então eu peguei emprestar, ela me deu esses papéis, então eu comecei a copiar no verso que estava vazio, eu comecei a copiar todos aqueles livros à mão. Então a quantidade de papel redobrou, então ficou assim uma grande pilha de papel. Então eu terminei copiando e ao copiar e exercitar com as fitas cassetes, eu consegui aprender o inglês. Nossa, viu como que é, Carol? Literalmente, é isso que eu ia falar. Literalmente, quando você quer, você arruma um meio, né? Se você não quer, você arruma uma desculpa. Ou seja, tem jeito para tudo, só não tem jeito para quem não quer. E ele falou ainda assim, achei interessante ele falar que era o que ele tinha, né? Eram aquelas condições, não foi o meio mais indicado, mas ele não tinha dinheiro para comprar. E olha, ele conseguiu dar o melhor dele dentro das condições que ele tinha. Então, dois pontos aí que ele falou que vale a gente anotar, né? Porque vale de incentivo, às vezes, para quem tá parado aí, não sabe, tá perdido, não sabe para onde vai, né? Com medo, então arrisque-se. Olha aí, olha a história do Luiz, que inspiradora. Bom, Carol, mas quem tá conectado com a gente nas redes sociais aí? Que eu já vi que tem mensagem. Sim, já recebemos mensagem aqui pelo WhatsApp também. Amando esse programa de hoje, vocês são demais, Priscila e Carol, da Maíra Scardelai. A Nilda Silva, ela mandou um boa tarde com beijinhos de Pombal, em Portugal. Olha que legal, tô falando, tá muito internacional esse programa. Tá vendo? E no Facebook também tem. Kézia Belchior, ela mandou boa tarde, dizendo que o programa está show. E pelo Facebook temos duas mensagens da Ana Peuser, que está aqui à nossa frente, falando: nossa, que linda dedicação do Luiz, ele é uma super inspiração. E Vanderlei Munhoz, história inspiradora. Realmente, eu tive a grata satisfação de conhecer o Luiz, um cara também inspirador. Parabéns, Luiz. Pessoal, mandem mais mensagens. Eu adoro receber mensagem para ler para o convidado. É um carinho na alma. Então, quem está aqui do outro lado entende muito bem o que eu estou falando. E se você está escutando, escreva. Mande uma mensagem para quem está aqui que a gente vai adorar receber. Luiz aprendeu inglês lá no Piauí. E qual foi o outro momento? Saiu do Piauí, Luiz? Bem, na verdade, só retificando aqui, sair do Piauí ou conhecer o exterior não foi justamente uma questão de clima, porque morando muito tempo no exterior, eu aprendi a amar o calor, como adoro o calor. Quando eu vou para o Piauí, as pessoas reclamam, amigos meus, eu não gosto do calor, mas eu me adaptei tanto. Às vezes, saindo do seu próprio país, você começa a dar valor ao seu próprio país. Até, digamos, o fator de clima, o clima não é um obstáculo mais para mim. Quando eu estou no Piauí, passa 40 graus, 45, eu estou tão bem. E as pessoas dizem, nossa, você se adapta. Porque isso que a gente aprende no mundo, é se adaptar aos lugares e extrair o melhor da situação. Então, sair do Brasil não foi uma questão de clima, porque queria só um lugar frio, mas assim, porque ler o livro, na verdade, ele nos faz viajar. Então, esse livro me abriu assim a cabeça para outras oportunidades. Eu gostaria de saber, conhecer outras culturas. Então, isso me dava curiosidade. Gente, o que eles estão fazendo nesse momento na Inglaterra? O que estão fazendo nesse momento na Dinamarca? E eu ficava imaginando aquilo. Eu quero ir lá para ver o que eles estão fazendo, mas por uma questão cultural e aprender algo novo. Então, respondendo a sua pergunta, depois de que eu aprendi o inglês, me veio a segunda inspiração. Gente, eu não só o inglês já está bom, mas quando eu estava estudando em Teresina, terminando o meu segundo grau, o meu professor, eu vi na mesa dele uns livros de uma editora, uma famosa editora no Brasil, fascículos para se aprender francês. Estava escrito "C'est facile",
Ou seja, é fácil em francês. Aí eu comecei a dizer, olha que legal, o senhor está aprendendo francês. A gente compra isso, sai nas bancas de jornais, você aprende francês, cada semana sai um fascículo, e vem com uma cassete, e você consegue aprender francês. Eu disse, o senhor dá para me emprestar? Meu professor de matemática, dá para me emprestar esses livros, para me copiar também? Então eu comecei a copiar estes livros, e foi o segundo idioma, isso antes de sair do Piauí. Então, ao sair do Piauí, eu já falava fluente inglês e francês. Então, assim, todo esse processo ao longo do caminho, quando você quer algo, como diz o Paulo Coelho, todo o universo começa a conspirar ao seu favor. E eu estava querendo aprender inglês, eu queria melhorar, digamos, a pronúncia e também ter mais conversação. Aí que entra na história uma grande amiga que na época morava na Suíça, a Ireide Walker, que era vizinha do meu pai lá, a família dela vizinha, e ela tinha uns livros também de inglês da BBC, e ela me emprestou os livros, e aí comecei a aperfeiçoar mais o inglês. Então, depois disso, com inglês e francês, decidi viajar para Manaus, e lá tive meu primeiro emprego como guia turístico. Quer dizer, você decidiu que você queria conhecer o mundo, estudou outras línguas e as oportunidades começaram a surgir, né, Luiz? Assim, o importante para o nosso ouvinte saber também é que, assim, como a Ana disse, a ajuda não é um sinônimo de fraqueza. E talvez a gente, às vezes, precisa reconhecer as nossas vulnerabilidades para poder sair, inclusive, da nossa zona de conforto. E quando a gente fala em zona de conforto, ela não é confortável, é que a gente está acostumado com aquele desconforto, né? Então, assim, a gente se mantém ali e fica naquela... Aí a pessoa costuma fazer o quê? Reclamar. E você não, aos 17 anos, decidiu que queria conhecer o mundo, seja pelo calor ou não, com uma ideia muito maior de cultura, né, Luiz? A leitura te abriu isso, eu falo isso muito para os meus alunos, leiam. Porque ainda que você não possa, naquele exato momento, conhecer o mundo... Às vezes, pelo olhar do outro, do escritor, você consegue conhecer um pouquinho e despertar interesse. E aí você foi para Manaus, trabalhar como guia turístico, né? Vai lá, Carol. Sei que Carol querendo perguntar. Na verdade, tem uma frase, já era de uma propaganda aqui, que falava quem lê viaja, né? Então, por isso é tão importante a leitura. E Luiz, me veio uma pergunta, você contando aí a sua história, de onde você veio, como foi, se você trabalhou na lavoura. Eu tenho uma pergunta assim, as pessoas duvidavam de você? Elas duvidaram que você chegaria onde você está? Do seu propósito, do seu objetivo, porque você falava que você tinha vontade de morar fora do Brasil. E que você ia morar fora do Brasil. Alguém, em algum momento, seja os seus pais, amigos, alguém duvidou de você? Muitas vezes o que acontece, essa dúvida, e acontece na própria família, né? Não, às vezes nem é nenhuma pessoa de fora, mas na própria família, né? Porque todos os membros da nossa família, todos somos diferentes. Então, assim, eu tinha o meu irmão, como eu não tinha ninguém para falar inglês, eu ficava no espelho falando: What is your name? Where are you from? Eu ficava repetindo aquilo no espelho. Então, meu irmão dizia: você vai ficar louco, a gente vai ter que internar porque você está repetindo isso que nem um papagaio. Você não sabe o que está dizendo e você não vai a lugar nenhum. Eu disse: eu não sei, eu só sei que eu vou repetir até aprender. Então, assim, teve essa, digamos, essa desmotivação por a pessoa querer me desmotivar, o meu próprio irmão. Mas eu disse: quer saber de uma coisa? Não está custando nada. Eu já já aumentei o meu vocabulário. Sendo doido ou não, eu estou falando com o espelho. A única pessoa que viu foi ele. Então, eu continuar repetindo essas frases até elas ficarem gravadas na minha mente e assim ia expandindo o vocabulário. Então, houve essa questão, sim. Mas eu nunca pensei que pudesse se tornar realidade melhor do que eu imaginava. Isso é verdade. Eu não imaginava que essa questão da visualização, do poder de se conectar com o universo, ou conectar-se com Deus, como a maioria das pessoas falam, iria dar frutos
sim, maior do que eu esperava, porque a determinação, em primeiro lugar, ela é muito, muito importante. Também pedir ajuda é muito importante. A pessoa sair dessa zona de conforto, ela ir mais além, ela se autodesafiar. Eu acho que o maior dos desafios é se autodesafiar. Não alguém lhe desafiar, mas você se autodesafiar para quebrar a rotina e quebrar a inércia. Maravilhoso! Eu ia fazer outra pergunta. Pode falar, Carol. Carol já quer fazer pergunta. Eu também. Não, eu ia perguntar dos seus pais, né? Porque quando você disse que ia para Manaus, você saiu do Piauí, você foi para Manaus, estudou, virou guia turístico, né? Você falou. Seus pais, como eles ficaram? Eles te apoiaram? Eles te incentivaram para você realizar o seu sonho? O meu pai, realmente, a minha mãe, todos me apoiaram, porque eles sabiam que eu queria algo de diferente. O meu pai, na época, né, meu pai, com o poder aquisitivo bem baixo, ele me proporcionou uma grande alegria, que foi comprar um toca-cassetes para poder escutar, senão teria que emprestar o gravador, pedir emprestado o gravador para poder ouvir as fitas cassetes. Então ele, com muita dificuldade, ele comprou um toca-cassetes, né? E então foi isso. E quando eu disse que ia morar em Manaus, as pessoas ficaram assim, gente, mas como é que você vai chegar em Manaus? Não tem dinheiro para passagem. Aí foi um outro desafio. Então, como eu já falava razoavelmente o inglês, eu resolvi abrir uma aula aulas de inglês na minha casa. Então, meu quarto transformou-se em uma sala de aula. Então, eu cobrava uma certa quantia para poder cobrir a passagem de Teresina a Manaus. Foi assim que eu consegui viajar. E com o apoio dos meus pais, eles me ajudaram também. E foi assim que eu consegui pegar o primeiro avião. Luiz, então vamos retomar a sua história incrível, porque agora vai bem rapidinho. Eu gostaria que você comentasse um pouco, porque nós sabemos que você tem um blog, né, e um canal no YouTube. Esse seu canal, ele é motivacional, ele é bilíngue, tem entretenimento. Conta um pouquinho mais pra gente, você fala muito sobre espiritualidade, que inclusive você é budista, né? Se você puder contar pra gente um pouco. Pois é, eu tenho um canal no YouTube, é o Blanche TV, e tenho também o meu site, né, o blog, oblanche.com. Então, eu sou correspondente internacional da TV Meio Norte, uma rede de TV que atuante em mais ou menos 6 estados do Brasil. E isso, eu trago conteúdo com valor histórico, entretenimento, coisas muito legais de você para assistir, relaxar, lugares interessantes pela Europa. E a maioria das entrevistas nós postamos depois no canal do YouTube. E com isso, respondendo a sua pergunta sobre o budismo, eu sou budista, sim, eu recito um mantra budista chamado Nam-myoho Renge-kyo. Aliás, aquilo lá atrás é o meu altar budista, né, lá também no oratório, ali onde eu faço a minha meditação. Sento confortavelmente, ponho as mãos assim e olhos abertos, porque é meditação ativa, e recito o Nam-myoho Renge-kyo, que é o mantra que que faz parte dessa organização, que é a Soka Gakkai Internacional, que eu sou membro, e membro da BSGI, e recitando esse mantra. Que significa? E esse mantra que significa... Bem, o mantra é Nam-myoho Renge-kyo. Na verdade, o mantra, ele significa todos os aspectos da vida. O Nam significa digamos, devoção, né? E vem da palavra namas, de namastê, né? Que você escuta muitas vezes, namas, né? Quer dizer, na verdade, a devoção. Mas devoção à própria vida. O myo significa o lado místico da vida, o lado incompreensível, digamos, as coisas que não podemos nem entender e nem perceber o que elas são. O lado místico da vida é o nam, o myo, desculpe. O myo significa também a morte, é o lado desconhecido da vida, e o ro é o contrário. O myo é o desconhecido, e o ro é o conhecido, digamos, a vida. O nam, a morte, o ro, a vida. O renge é causa e efeito. Tudo que você pensar, falar e agir
vai retornar automaticamente para você mesmo, porque você cria causas através de pensamento, palavras e ações. Então, se as causas foram boas, você vai ter um resultado bom. Foram negativas, você vai ter um resultado negativo. O Kyo é o som, a vibração que conecta todos os seres humanos, porque nós nos comunicamos através da vibração. Isso, na verdade, o Nam-myoho Renge Kyo significa é o seu corpo, é a sua vida, porque todo o poder está dentro da própria pessoa, né? Então não adianta procurar o poder lá fora, ele está dentro de você mesmo. É isso mais ou menos que significa o Nam-myoho Renge Kyo. Um excelente mantra, um mantra que traduz, acho que muito do que você, desde lá atrás, decidiu na sua vida, né? Não tinha talvez como você não ser budista e não acreditar nesse mantra. Me diz uma coisa, aí você foi para Manaus trabalhar como guia turístico. De Manaus você não foi direto para Amsterdã, onde você está agora, né? Você foi... Não foi. Quando eu comecei a trabalhar em Manaus, foi o primeiro, como eu disse antes, o meu primeiro emprego. Então eu fui contratado lá para trabalhar como guia turístico de francês e inglês. Então, a maioria dos turistas, acho que estava muito difícil na época encontrar uma pessoa que falasse francês. Então, mesmo com o meu francês modesto, eu consegui esse emprego. Então, ao longo desse período, eu conheci muitos franceses e eu falei da minha vontade para uma turista francesa, uma senhora, que eu tinha muita vontade de morar na França e aperfeiçoar o francês. Então, ela disse, olha, eu tenho um restaurante, se você quiser, você vem aqui, você fica na minha casa, você pode até me ajudar em alguma coisa no que você puder, e você tem a chance de aperfeiçoar o francês. Então, assim, eu disse, não, essa é a chance, então eu comecei a trabalhar, a economizar a minha grana, para depois dar esse grande passo, e tudo aconteceu exatamente como eu visualizei. Eu falei da visualização, mas eu não falei para vocês o que era que eu visualizava. Eu me visualizava dentro de um avião, sobrevoando a Torre Eiffel, a Torre Eiffel em Paris, e lá nessa visualização eu escutava uma música de acordo com aquela novela. O final da novela, o final feliz, a música de fundo era aquela música: I'm your private dancer, dancer for money, do what you want me to do, I'm your private dancer. Então a música da Tina Turner, e eu disse, não, eu quero voar, eu quero ver a Torre Eiffel e ter essa música como música de fundo. Então, aconteceu exatamente como eu queria. Só não tinha a música de fundo, mas eu vi meu Walkman, eu coloquei a música sobrevoando a Torre de Paris. Eu tô arrepiada aqui, Carol, viu? Ele decidiu, ele visualizou, ele fez. Sensacional. Ele fez. E aí, assim, eu sei que a sua história é muito rica, Luiz. A gente vai ter que realmente voltar para contar passo a passo isso. Mas você foi para a França e aí conheceu outros países. Você hoje fala 7 línguas. Quais são as línguas que você fala? A primeira com o inglês, depois o francês, o italiano, o espanhol, o holandês e o alemão. O holandês, porque é o lugar onde eu morei mais tempo, que eu tenho morado mais tempo, que é aqui na Holanda, né? As pessoas ficam um pouco assustadas. Você fala um holandês, uma língua tão diferente. Pois é, a gente consegue aprender, não é? Com dedicação e determinação se aprende. E aí hoje você tá na Holanda e trabalha com o entretenimento, o canal, né? Mas assim, ao longo dessa sua trajetória fora do país, você teve a oportunidade de conhecer, com o entretenimento, várias pessoas, né? Vários meios. E como que é isso? É muito distante? Eu penso assim, da nossa realidade, assim, você falou, e quem te segue nas redes sociais vai ver que você tem muitas fotos com famosos, né? Com pessoas famosas, muito conhecidas, mundialmente conhecidas. Como que foi para você ter esse contato? E é muito distante? É uma coisa muito complicada? Não é distante no sentido que tudo é um mundo diferente, no qual você também procura extrair o melhor daquilo, né? Então, morando em Amsterdã, eu decidi uma nova etapa, que seria morar em Londres, não é? Então, eu resolvi sair de Amsterdã e fui morar em Londres e comecei a trabalhar e comecei a me interessar mais pelo mundo do entretenimento, a fazer filmagens e tudo isso. Sempre gostei de história. E aí comecei a ter os contatos certos e aí
tudo se concretizou no sentido que conseguia a eventos, encontrar famosos e tudo isso. Então, assim, mas sempre mantendo os pés no chão, porque a gente tem que manter os pés no chão, né? Então, essa coisa de dizer, o mundo dos famosos e toda essa coisa. Então, assim, para as pessoas que não têm esse contato, pode achar que é uma coisa assim super estranha, mas não é, porque, na verdade, os famosos, ele é um ser humano como eu e você, na verdade. A diferença é que eles têm outro status, não é? Então, assim, isso eu aprendi, no que eu falo, manter os pés no chão, a saber que todos nós somos seres humanos, os famosos ou não famosos, todos temos sentimentos e emoções. E tem dias que nós estamos bem, tem dias que não eu tanto. Eu fico imaginando, sabe o que é? Eu fico imaginando ele, já na primeira entrevista dele, no primeiro contato que ele teve, imagina, com Tom Cruise aparecendo na frente dele, por mais que sejam pessoas como a gente, né, sejam como nós, imagina você ver que é um ídolo, a gente tá acostumado a ver só pela televisão, e de repente você encontrar um cara desse na sua frente, eu nem sei o que eu faria, eu acho que eu já ia lá e já ia falar, Não, realmente isso é o comum. Quando você vê uma pessoa que você admira, é normal ter essa reação. Mas com o passar do tempo, né? Porque você torna uma coisa assim, mais você se adapta àquilo, você já não tem mais aquele choque. Eu confesso que o único choque que eu tive depois de muito tempo foi encontrar uma pessoa que você realmente admira, tipo a apresentadora americana Oprah Winfrey. Porque eu admiro demasiado o trabalho dela como ser humano, como que já fez muito pela humanidade com os programas que ela faz, que ajuda muitas pessoas, já é uma pessoa assim super motivadora. Ali, claro, nesse momento eu fiquei um pouco nervoso. Não fiquei tão nervoso em encontrar outras pessoas, tipo Lady Gaga ou Brad Pitt, essas pessoas todas. Mas Oprah Winfrey foi assim uma coisa muito para mim, que eu disse, gente, eu estou encontrando uma pessoa que teve grande influência nas minhas opções de leitura, de conhecimento. Então, assim, fiquei assim um pouco emocionado. Vai, Carol. E, Luiz, deixa eu te perguntar agora, hein? Vamos lá. Me diz aí, qual é a sua missão aqui na Terra? Por que o Luiz veio para cá? É muito simples. Todos nós estamos aqui na Terra para viver a nossa melhor vida. Se não está bom, você tem que procurar melhorar. Mas isso depende da gente mesmo, não depende do outro. Não adianta culpar uma outra pessoa ou o meio ambiente. A mudança ela deve começar de dentro da pessoa, né? Como diz, seja a mudança que você quer ver no mundo. Tem que começar pela gente mesmo. É essa coisa da energia. De acordo com a sua energia, você vai atraindo para você o tipo de pessoa que corresponde àquela vibe na qual você está, né? Porque nada acontece por acaso. Tudo é ligado energeticamente. Então, assim, foi muito legal ter encontrado a Leda e muito, muito feliz que ela está assistindo a gente. Pri, posso fazer minha última pergunta? Ai, lá vai, Carolina. Carolina, são 12 horas e 59 minutos. Tô empolgada. Vai, Luiz, rápido. A gente tem sempre uma pergunta que a gente faz aqui no programa, que é assim, como você se posiciona hoje, é a maneira como você vai ser lembrado amanhã. E como que você, o Luiz, quer ser lembrado amanhã? Que eu possa ter contribuído para a felicidade das outras pessoas, diretamente ou indiretamente. Ter sido um pouquinho de influência, nem que seja um pouquinho de influência positiva na vida das pessoas. Eu acho que é a coisa mais importante. Para mim, na minha opinião, é isso que torna uma pessoa especial, no sentido que ela contribuiu para a felicidade de outro ser humano, seja de qual maneira for, não interessa, não precisa fazer, seja a sua própria maneira. Para mim, isso é algo chamado legado. Que legal. Maravilhoso. Palmas para o nosso querido convidado. Luiz, a gente sempre encerra o nosso programa, já devíamos ter encerrado, mas a gente sempre encerra o nosso programa pedindo para o nosso convidado fazer indicação para os nossos ouvintes de leitura, de filme ou de música. Você já deu várias indicações no decorrer do nosso programa, mas fica à vontade para ou repetir essas indicações para o nosso ouvinte ou indicar outras fontes que possam inspirá-los também a sonhar e realizar esses sonhos.
Eu estou lendo um livro muito legal, estou relendo, né? Um livro que eu acho de suma importância. É um livro da escritora americana Louise Hay, e se chama Você Pode Curar a Sua Vida. É muito legal, assim, uma viagem introspectiva, é uma coisa muito interessante para você aprender a se conhecer melhor, né? Porque às vezes a gente passa por certos problemas, certas frustrações que a gente pensa que é o único que está passando por isso, né? Então essa escritura ela vai bem nesse lado, neste livro Você Pode Curar a Sua Vida, traduzido em português, é um dos maiores best-sellers e eu realmente recomendo. Eu quero agradecer ao Luiz por ter disponibilizado um tempo dele para contar a história dele para os nossos ouvintes, porque afinal de contas todo mundo merece ouvir uma boa história, ainda mais se ela for inspiradora como essa. E eu espero que cada um tenha pego um pedacinho de uma visão, porque eu peguei várias visões aqui, só fui anotando. E muito, muito, muito obrigada. Que daqui uns dias vem de novo participar aqui com a gente para contar da sequência nessa história incrível. Muito, muito obrigada pela sua generosidade desde o primeiro contato em participar e contar a sua história aqui para os nossos ouvintes, viu? Muito obrigado. Gostaria de deixar uma pequena mensagem para todas as pessoas que conseguiram nos assistir ou ouvir o nosso bate-papo, que elas acreditem nos próprios sonhos delas. Tudo é possível, basta acreditar. Parece clichê, mas não é. Se você acreditar, tudo pode se transformar em realidade. Então, essa realidade tem que começar no nosso coração, na nossa cabeça, na nossa mente. Então, eu falo sempre, a disciplina leva à perfeição. Se você tiver disciplina, você vai superar as coisas mais difíceis que aparecerem na sua vida. Então, é muito importante focar e ter disciplina. E não desistir, independentemente do que as pessoas possam falar ou chegar na sua frente com certas situações. Não devemos dar ouvidos à negatividade. Não devemos dar ouvidos à negatividade. Temos que focar no nosso objetivo. E como se diz em holandês, até a próxima vez. Tot a volgende keer. Muito obrigada. Ixi, foi o desfecho, o encerramento com chave de ouro. E estamos pela Metrópole FM, que tem a direção geral de Vanderlei Munhoz, coordenação geral de Priscila Estela, a direção artística é do André Ribeiro, operação de áudio e vídeo da Raniele Nunes e o Agnaldo Ramos. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá, ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM.